Olá pessoal, de novo eu com mais uma edição de número 30 dos Dragões e Criaturas Fantásticas. E dessa vez nós vamos falar sobre o Zmei Gorynyt, é o terror da Rússia. Então vamos preparados para uns nomes russos difíceis de falar. Essa é a miniatura que vem com a coleção, certo? Aqui ó, a carinha desse dragão, ele tem uma cabeça decepada aqui ó, no meio. Muito bem. Esse é o dragão Zmei. Zmei. Deve ser assim que pronuncia. Né? Primeira página. Saído de relatos épicos com mais de 7.000 anos, Zmei Gorynyt é um dragão terrífico, com 3 cabeças que cospem fogo e um grande corpo de réptil coberto de escamas impenetráveis. No seu esconderijo escavado no coração de uma montanha esconde o saque de todas as suas malvadezas. Não só tesouros incomensuráveis, como também numerosos cavaleiros e princesas cativos. Conseguirá o lendário herói Dobrynia Nikitich acabar com o monstro? Será? Será? Aqui, outra página. As malvadezas de Zmei Gorynyt, um monstruoso dragão com 3 cabeças que cospe fogo, estão relatadas nos contos tradicionais russos. Mas este dragão cometeu um grande erro ao apaixonar-se pela sobrinha do príncipe Vladimir. Era uma vez um jovem herói chamado Dobrynia Nikitich, que vivia com a mãe, Amelfa Timofeyevna, numa bonita região da Grande Rússia. Amelfa era famosa por sua sabedoria e intuições quase sobrenaturais. E um dia avisou o filho acerca do vizinho rio Potchai, que queria continuar a viver. Se queria continuar a viver, não devia tomar banho nele. Sentindo uma grande curiosidade, sempre, né, que os jovens não se contêm, né, Dobrynia ignorou os avisos da mãe e foi até a margem do rio. Este pareceu-lhe calmo e de águas límpidas, de maneira que não tardou a tirar as armas, a roupa e mergulhar nas águas claras. Vamos ver o que aconteceu. Por azar, assim que avançou alguns metros, abateu-se sobre ele um enorme dragão de 3 cabeças disposto a devorá-lo. Tratava-se do famoso Zmei Gorynyt. Zmei Gorynyt. Zmei significa dragão em russo. Interessante. Temido em toda a região. Dobrynia correu para a margem do rio e pegou no seu pesado capacete de aço. Bateu com ele violentamente no crânio da besta e quando se preparava para lhe desferir um novo golpe, o dragão suplicou-lhe que parasse. Apelou à sua piedade e pediu-lhe que lhe poupasse a vida, falando-lhe dos muitos filhos que tinha. Dobrynia suspendeu o ataque e o dragão fugiu. No entanto, o herói não tardou a arrepender-se do seu gesto, porque pouco depois de ter sido poupado, Zmei Gorynyt raptou a bela Zabava. Olha, sobrenome é difícil aqui. Zabava Putyatishna, sobrinha do príncipe Vladimir de Kiev. Dobrynia deslocou-se ao local decidido a acabar com o monstro. Aproximou-se do seu esconderijo, situado num labirinto de grutas. Mal entrou, foi atacado por centenas de pequenos dragões, que eram as crias de Zmei Gorynyt. Quando conseguiu derrotá-los, o pai, alertado pelo barulho, precipitou-se sobre ele louco de fúria. Iniciou-se então um longo combate e só passados 3 dias e 3 noites é que Dobrynia conseguiu vencer a cruel criatura. Puxa! Ao percorrer o esconderijo do monstro, encontrou muitos prisioneiros e libertou-os uns a seguir aos outros. Por fim, na última cela, descobriu a sobrinha do príncipe Vladimir e levou-a até o tio com grande pompa. Puxa vida! Então aqui temos esta página que tem 2 ilustrações. De todas as façanhas do herói russo,
Dobrynia Nikitich ao lado, a imagem do desenho animado Dobrynia Nikitich, e da maior glória foi o combate contra o Zinei Gorinich. Em cima, a ilustração de Ivan Bilibini para contos de Izba, de 1931. Então, esse daqui seria o Dobrynia, mais velho provavelmente, né? E aqui o dragão que ele enfrentou, ele enfrentando o dragão aqui, ó. Tá? Dobrynia Nikitich é um herói que aparece frequentemente nas narrativas épicas russas, chamadas Bilinas, e que tem mais de 1000 anos, essas narrativas. Consoantes as lendas, umas vezes é apresentado como um parente do príncipe Vladimir o Grande de Kiev e outras como filho de um comerciante. Qualquer que seja a versão, o pai morreu quando era muito jovem e ele vive com a mãe, a Melfa, Timofeyevna. Esta mulher muito sábia e dotada de alguns poderes encarregou-se então da sua educação e transmitiu-lhe seus conhecimentos e talentos musicais. Já adulto, Dobrynia tornou-se cavaleiro e partiu à aventura. Levou a cabo numerosas façanhas, geralmente acompanhado por outros corajosos guerreiros, como Ilya Muromets e Alyosha Popovich. Os seus dois melhores amigos e, por vezes, um tal Dunai Ivanovich, com o qual irá pedir a mão da filha do príncipe da Lituânia, em nome do príncipe Vladimir. No entanto, a sua vitória contra o dragão Gorinich, alcançada sem precisar de ajuda, continua a ser a sua proeza mais famosa. Aqui temos a outra página. Temos aqui: as Bilinas narram as proezas de cavaleiros míticos. Ilustração de Ivan Jakovlevich, de 1904. Esta ilustração aqui, pequenininha. Aqui. Dá pra ver? E a outra ilustração: depois de um combate impiedoso contra Zimei Gorinich, Dobrynia Nikitich liberta a famosa Zabava Putyatishina. Ilustração de Ivan Biblini. Bem bonita essa ilustração. Agora ficou. Meu, bonita essa ilustração, é muito bonita. Sagas épicas russas. A lenda de Dobrynia Nikitich e de Zimei Gorinich provém de uma antiquíssima forma de narrativa oral russa. As Bilinas são extensos poemas, relatos épicos que se transmitiram oralmente durante mais de 1000 anos, até o início do século XX. A vastidão da Rússia e a existência de numerosas regiões muito recônditas permitiram que os bardos e outros narradores perdurassem durante muito tempo. Em 1900, continuavam a andar de aldeia em aldeia declamando as Bilinas, que acompanhavam ao som de um curioso instrumento de cordas, o guzli. Muitas das histórias narradas nas Bilinas remontam ao século X e passam-se na Idade Média russa, dominada pela corte do príncipe de Kiev. Ainda hoje, todas as crianças russas conhecem os principais heróis desses poemas clássicos: Volga Vseslavich, Mikula Selianovich, Solovey Razboinik, Alyosha Popovich e, evidentemente, Dobrynia Nikitich. Nomes difíceis esses, hein? Muito bem. E na Dragonologia, História da Dragonologia, volume 3, a época moderna. A dragonologia deixou de ser um tema obscuro no século XX, quando começou a ser estudada nas universidades e nos laboratórios mais importantes. Isso traduziu-se numa libertação para os seus adeptos, que por fim conseguiram algum conhecimento social. Os progressos da genética dragônica têm sido fulgurantes desde há 2 décadas. Sequenciou-se quase todo o genoma do Draco occidentalis. E identificaram-se inúmeros gêneros diferentes. Entre muitas outras descobertas fascinantes, descobriu-se o gene que permite que o dragão cuspa fogo. Muito bem. Manipulando-o, foi possível gerar em laboratório dragões capazes de cuspir álcool puro, sapos e mesmo petróleo. Tá bom.
Alguns cientistas entusiasmaram-se com essas investigações e afirmaram com certa ousadia que poderia ser uma saída possível para a crise energética. Boa essa. Muito bem. Desde o início do século XX, o local mais provável para se encontrar um dragonólogo é um laboratório. Hoje em dia, essa disciplina de passado tão esotérico converteu-se num ramo da zoologia e beneficiou-se de toda a evolução técnica da ciência moderna. Atualmente, surgem com regularidade artigos sobre essa matéria em revistas internacionais de prestígio como a Nature ou a Science, que prova, uma vez mais, o reconhecimento científico que essa disciplina conquistou. Tá. Quero ver essas matérias. A dragonologia atual evoluiu para uma especialização cada vez maior. Hoje em dia, os dragonólogos dividem-se em grupos numerosos, consoante o seu domínio de estudo concreto. Etologia, estudo do comportamento dos dragões. Fisiologia, que inclui anatomia. Biologia da evolução, genética, paleontologia, que é estudo dos dragões do passado e etc. Embora os estudos no terreno não tenham desaparecido como os dragões, são raros os investigadores que trabalham sobretudo com animais criados em cativeiro ou em relíquias do passado, de maneira que as ossadas e os órgãos conservados em formol constituem o dia a dia da maior parte dos centros de investigação. Apesar de se continuarem a organizar expedições para observar os dragões no seu habitat natural, a busca de um espécime interessante é cada vez mais difícil. Por que será? Por último, o ensino da dragonologia evoluiu muito desde a década de 50. No passado, o Colégio de Dragonologia era a única instituição reconhecida e especializada nesse domínio. No entanto, recentemente, criaram-se numerosos estudos de dragonologia, e agora pode-se estudar esta disciplina em muitas universidades de renome, como Harvard, Oxford e Berkeley. Assim, o testemunho está seguro e nas décadas futuras surgirão muitos dragonólogos eméritos. Embora os progressos científicos tenham permitido aos dragonólogos avançarem bastante durante as últimas décadas, é-lhes cada vez mais difícil encontrar o seu objeto de estudo, porque os dragões são atualmente uma espécie em vias de extinção. Perseguidos pelo homem desde tempos imemoriais, souberam resistir usando sua força física fora do vulgar. Mesmo assim, as armas de fogo utilizadas pelos caçadores furtivos nos últimos tempos não lhes deram qualquer hipótese. Se não houver uma ação decidida, em breve os dragões pertencerão ao passado. Embora conseguissem defender-se dos cavaleiros de outrora, atualmente os dragões estão em perigo de extinção. Coleção Granger, de Nova York. Essa ilustração bem legalzinha aqui. Certo? Então, é a história da dragonologia. E no Bestiário Fantástico nós temos os sátiros. Quem foram os sátiros? Graciosos, brincalhões e libertinos, os sátiros são das criaturas mais excêntricas da mitologia grega. Caminhando sobre patas de bode, fazem parte da animada corte do deus Dionísio. Ao princípio, os sátiros eram humanos, com cauda e orelhas de cavalo. A sua representação clássica só aparece no século V a.C., quando se tornam híbridos com orelhas, cornos e partes posterior do corpo de bode, com tronco, braços e rosto de homem. Têm quase sempre barba e costumam adotar atitudes ou ares lascivos. Hoje em dia, chamam-se por vezes sátiro a um homem que procura manter freneticamente relações sexuais. Aqui diz, o sátiro é um bobo da mitologia grega, máscara de Ticiano, do século XVI em Veneza. Essa imagem aqui. Diz que híbridos de homem e bode, os sátiros provêm da mitologia grega, na qual eram os companheiros de Dionísio, que é o deus do vinho, né? A par das mênades, ou bacantes, um tipo de ninfas, integram o séquito do deus da embriaguez e levam uma vida de festas incessantes, repletas de bebedeiras, cânticos e música. Os sátiros são especialmente famosos pelo seu frenesi sexual, pois passam o tempo a tentar surpreender as mênades,
quando essas estão nuas no banho ou convencê-las a conceder-lhes os seus favores. Diz que originalmente os sátiros, tal como Dionísio, estavam associados às forças da natureza e representavam a fertilidade, a subida da seiva e toda a incontrolável força da vida e do desejo. Consoante diferentes versões, ora são filhos de Hermes, o mensageiro dos deuses, e da ninfa Ifítima, ora do deus Dionísio e da náiade Nicéa. Não obstante, o primeiro deus, Sileno, foi gerado pela Terra, a Gaia, né? E pelo deus Pan. Embora seja pícaro, bêbado e burlão, como seus companheiros, esse personagem feio e barrigudo possui uma grande sabedoria que só revela quando o obrigam. Zeus, o deus dos deuses, confiou-lhe a educação do seu filho Dionísio, ao qual transmitiu sobretudo o gosto pela bebida. Apesar da sua rudez, os sátiros eram músicos excelentes. Conta a lenda que a deusa Atena inventou a flauta e depois a deitou fora ao verificar que lhe deformava as bochechas quando tocava. Um sátiro chamado Márcias apanhou a flauta e pouco tempo depois tornou-se tão virtuoso que desafiou o deus Apolo e a sua lira. Qual dos dois tocaria a melodia mais bonita? Apolo ganhou o desafio e, para castigar a arrogância de Márcias, ordenou que o esfolassem vivo e lançou seus restos a um rio que, desde esse dia, recebeu o seu nome. O nome de Márcias. Aqui tem uma imagem, Sileno, o primeiro sátiro, era famoso pela sua fealdade e gosto pela bebida. Paul Rubens, Haute Pinacothèque de Munique. E em cima nós temos o Phallus impudicus, é uma espécie de cogumelo existente em Portugal e a qual o povo atribui nomes de acordo com o seu aspecto. Aqui, parece um falo mesmo. Os sátiros na natureza. Os botânicos e zoólogos franceses inspiraram-se no sátiro grego para dar o nome a dois cogumelos e uma borboleta. A sua ligação com os primeiros é facilmente compreensível. Tanto o Satiripuante, ou Phallus impudicus, em português, cogumelo phallale, como o Satyri elegante, ou Mutimus elegans, espécie rara sem nome em português, tem uma forma muito semelhante à do sexo masculino e, por isso, evoca um caráter concupiscente do sátiro grego. O caso da borboleta, conhecida em português por sátiro da madeira ou malhadinha, é mais misterioso, pois esse lepidóptero, cujo nome científico é Hipparchia semele, não merece este nome tão pouco enaltecedor de sua aparência e costumes. Então essa foi a edição número 30 de Dragões e Criaturas Fantásticas, o Zmei Gorinich, Terror da Rússia. Até o próximo vídeo.